falar então sobre talentos humanos, num momento em que a gente escuta tanto sobre inteligência artificial, né? O convite desse encontro é que a gente possa se conectar com aquilo que a gente tem de melhor como humanos, para que a gente possa repensar o nosso trabalho e poder se concentrar no que a gente tem de maior potencial como seres humanos que somos. Respondendo essa pergunta, qual é a melhor contribuição que eu tenho? Se eu estou no início da minha carreira e estou querendo saber para que lado eu vou, se eu estou no meio da minha carreira e eu estou perdido diante de tanta sobrecarga, ou eu não tenho clareza de que profissional eu me tornei, porque eu já experimentei tanta coisa diferente, ou se eu já estou numa etapa da vida onde eu não dependo mais do meu trabalho como uma fonte de renda, mas eu tenho muita energia e muita vitalidade para oferecer para o mundo, mas não tenho clareza do como ou do que eu poderia fazer, então, para oferecer, ou qual o valor que eu tenho para oferecer, né? Então, essa é uma pergunta de qual é a minha contribuição para o mundo, ou qual o valor que tem o meu trabalho, são perguntas que nos acompanham nas mais diferentes fases da vida, né? Em termos de narrativa, né? A gente tem uma narrativa onde o primeiro encontro a gente trabalha sobre protagonismo, para tu sair com a clareza do que é essencial para ti no teu trabalho em termos de valores, né? O que é importante para ti, qual é a tua definição de sucesso pessoal, porque assim como a gente compra rótulos alheios, a gente também compra definições de sucesso alheias, né? Ter sucesso é ganhar X, é fazer Y, é conquistar tal coisa, ter tal cargo. Então, a gente compra definições de sucesso alheias. Mas o que é sucesso para a Laura? E daí a gente vai ter atividades para te ajudar a ter a tua definição individual de sucesso. Assim como quais são os valores que são fundamentais, do que tu não abre mão. E como é que tu descreve teu trabalho para além daquilo que tu faz? A gente começa essa construção de qual é o teu trabalho, Laura. Então, assim, dessa forma mais no valor e não na tarefa. Qual é o valor que tu gera? E tu vai ao longo da jornada do GPS escrevendo isso. Qual é teu trabalho? No encontro 2, tu vai ter feito o assessment, a gente faz o assessment entre o encontro 1 e o encontro 2. Então, no encontro 2, a gente vai traduzir, interpretar, vou fazer muito essa tradução intérprete para vocês. Não dá para a gente seguir o dicionário da Gallup, a gente precisa, o dicionário Aurélio, a gente precisa seguir o dicionário da Gallup, para a gente entender o que significam aqueles talentos e a gente poder, ao final da sessão 1, da sessão 2, a gente conseguir ajudar cada um de vocês a traduzir o relatório completo, que tem quase 30 páginas, numa única página. Então, quem eu sou como profissional à luz dos meus 5 primeiros temas de talento, que são os talentos de assinatura. E daí a gente vai começar a construir uma bio, né? Os elementos, um quadro geral, que lá no final alimenta a tua bio para dizer qual é o teu trabalho e como tu gera valor nesse teu trabalho, qual é o jeito específico da Laura fazer este trabalho, que eu posso ter o mesmo trabalho, a Roberta pode ter o mesmo trabalho, mas cada uma de nós vai fazer esse trabalho de um jeito singular, através dos nossos talentos, que é a nossa melhor forma de alcançar excelência nesse trabalho. E a gente vai entender que talento é neutro, né? E ele pode ser usado de forma produtiva ou contraproducente. Então, a gente vai olhar para quando é que os nossos talentos estão na varanda e quando é que os nossos talentos estão no porão. E como é que a gente tem consciência sobre isso para ter eles mais na varanda e menos no porão? Para daí, na sessão 3, a gente poder entender essa dinâmica que a gente utiliza os nossos talentos para fazer coisas. Os nossos talentos não é o que a gente faz, é como a gente faz ou por que a gente faz. Então, como a gente usa os nossos talentos para fazer as mesmas coisas de jeitos diferentes? E daí a gente vai fazer todo um mecanismo, uma lógica para a gente conseguir entender como é que a gente usa o que a gente tem de talento para desenvolver ponto forte e gerenciar ponto fraco.
E então a gente sai dali com um mapa de desenvolvimento para a gente conseguir usar talento para melhorar aquilo que a gente já faz bem e para passar por média naquilo que precisa ser feito dentro do nosso trabalho, sem dedicar tanta energia assim para isso e se concentrar naquilo que a gente faz bem. E no quarto encontro, a gente vai ter essa clareza maior do, tipo assim, quais são as alternativas, né? Diante do que eu entendi que é sucesso para mim, do que eu venho construindo que é o meu trabalho, né? Quais são os meus próximos passos? Quais são as minhas alternativas? E como é que eu uso os meus talentos para chegar lá, né? Como é que eu... no último encontro, a gente tem um grande navegador, né? Onde a gente aprende a desconstruir o que precisa ser feito e a buscar nos nossos talentos recurso para fazer o que precisa ser feito. E daí vocês saem com navegadores GPS para fazer escolhas de curto prazo, que tem a ver com que decisão que eu tomo agora. Eu tenho este desafio, como eu abordo esse desafio usando os meus talentos? Médio prazo, qual é meu trabalho? Então, olhando para a minha carreira, para a minha função hoje, como é que eu faço isso da melhor forma possível, usando os meus talentos? E longuíssimo prazo, o que é sucesso na minha vida? Como é que eu aloco e como é que eu utilizo os meus talentos para essa visão de longo prazo que eu tenho? E daí vocês saem com esse navegador, que são essas ferramentas, né? Que são materiais, são canvas, são exercícios que eu entrego para exercitar essa nova forma de pensar, porque é uma outra forma de pensar e de abordar os desafios, usando aquilo que a gente tem de melhor. E daí a gente precisa desses 4 encontros para ir desconstruindo isso, né? Que a gente culturalmente traz, para ir calibrando uma nova lente, quase como se a gente trocasse de óculos, né? E começasse a usar uma nova linguagem, uma nova forma de trabalhar. E quem participa desses programas me escuta dizendo, no primeiro encontro, que eu vou dizer isso ao longo de 4 encontros, e que às vezes é no terceiro e no quarto encontro que cai a ficha. Então, esses encontros, eles não são aulas, eles são encontros de atividade, de coaching em grupo mesmo, onde vocês trazem os conteúdos e eu vou ajudando a fazer esse debriefing, essa tradução, e vocês vão trazendo as dúvidas, trazendo os exemplos, e ao final do quarto encontro, todo mundo sai entendendo bem o que é GPS, e tem ferramentas concretas para dar primeiros passos, mas depois a gente não precisa das ferramentas, porque virou uma nova forma de pensar e atuar a partir daquilo que a gente tem de melhor.